Bom dia, meus amores. Vamos dar início a mais uma aula de História. Então, peguem o módulo 4 de vocês e coloquem na página 6. Essa assinatura da lei Eusébio de Queiroz, o tráfico de escravizados diminuiu, de maneira que, ao longo do tempo, o número de africanos trazidos ao Brasil fosse reduzido, e as lutas a favor do fim da escravidão aumentaram. Com alternativa para essa mudança na mão de obra, o governo do Brasil e os fazendeiros de café passaram a incentivar a vinda de imigrantes europeus e asiáticos para o país. A ideia era de que essas pessoas passassem a trabalhar nas lavouras, na condição de trabalhadores assalariados, substituindo o trabalho escravo. Além disso, espera-se que tais imigrantes trabalhassem nas fábricas que estavam se instalando em algumas regiões do país. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a maior parte dos imigrantes que chegaram ao Brasil no final do século XIX, ou seja, entre 1870 a 1900, eram de italianos. Havia também imigrantes portugueses, espanhóis, alemães, russos, japoneses, chineses, áustricos, turcos, árabes, entre outros. Parte desses trabalhadores se estabeleceu em São Paulo, tanto nas fazendas de café, espalhadas pelo interior do estado, quanto na capital, na cidade de São Paulo. Muitos outros se fixaram nos atuais estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. A partir de 1930, por meio de políticas de incentivo promovidas pelo então presidente Getúlio Vargas, a industrialização no Brasil começou a se desenvolver. Com isso, os imigrantes, em especial os italianos, tiveram papel de destaque, pois não somente trabalhavam nas indústrias, como fundaram diversas fábricas em São Paulo. Vimos, os trabalhadores europeus e asiáticos, com suas famílias, saíram de seus países de origem e embarcaram em navios rumo ao Brasil. Eles buscavam uma nova vida por meio de oportunidades profissionais. O trabalho nas fazendas de café e depois nas indústrias que surgiam nas cidades foi o que atraiu essas pessoas ao Brasil. Porém, também havia outros fatores que para esses trabalhadores deixassem suas terras de origem. Muito deles pretendiam fugir de guerras ou de perseguições que ocorriam em seus países. Alguns desejavam sair da situação de pobreza que se segue aos períodos pós-guerras em que viviam. Para essas pessoas, o Brasil era visto como um lugar de esperança e riqueza, em virtude das propagandas feitas pelo governo daqui e pelo envolvimento não tão forte do país nas guerras que ocorreram no início dos anos de 1900. O grupo que mais apoiava a entrada de imigrantes para trabalhar no Brasil era o dos fazendeiros do café. No período em que a imigração foi incentivada, esse era o principal produto de importação no Brasil. As primeiras mudas de café chegaram no país ainda no século XVIII, trazidas dos países Guiana e Suriname, por Francisco de Melo Palheita, um militar brasileiro. As primeiras plantações de café foram feitas nas cidades de Vigia, no Pará, onde ele morava lá. Francisco de Melo Palheita chegou a ter mais de 1.000 pés de café. Como as condições climáticas de terras brasileiras eram ótimas para o cultivo de café, a cafeicultura estendeu-se especialmente pelas Baixadas Fluminenses, atual estado do Rio de Janeiro, e pelo Vale do Rio Paraíba, região que envolve parte dos atuais estados de São Paulo, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Nessa década de 1860, a região oeste paulista passou a contar também com grandes fazendas de café. Até 1888, os escravizados faziam todos os trabalhos nas fazendas de café, como o preparo da terra, o plantio e a colheita. No entanto, o crescimento das lavouras e o aumento das exportações dos produtos para mercados da Europa e dos Estados Unidos fizeram com que os fazendeiros necessitassem de cada vez mais mão de obra. Como, nessa época, o número de escravos já havia começado a decair, ou seja, a diminuir, em virtude da intensificação das lutas pelo fim da escravidão, a opção foi permitir e incentivar a entrada de imigrantes europeus e asiáticos no Brasil.